Graça e paz, mensagem de Deus para as vossas vidas, que se encontra em Gênesis capítulo 16, versículo 7, que diz assim: Contudo o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e indagou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ao que ela declarou: Fujo da presença de minha senhora Sarai. Vamos entender aqui o contexto desta mensagem e eu quero trazer para os vossos corações aquilo que o Senhor ministrou em meu coração. A palavra diz que Abrão e Sarai, eles têm uma promessa de Deus sobre a vida deles. O Senhor, ele declara que eles gerariam e dariam origem a um descendente. E essa descendência de Abraão seria tão próspera, seria tão numerosa quanto as estrelas dos céus ou como a areia do mar. Mas a palavra diz que Abrão e Sara acabam se precipitando. E eles decidem, Sarai, no seu coração, ela decide que Abrão deveria se deitar com Agar. Agar era serva de Sarai. E a palavra diz que Sarai, ela diz para Abrão: Abrão, porventura não é um descendente que o Senhor disse que daria, então deita-te com a minha serva e gera nela um filho para a descendência. Literalmente, ali eles estão gerando o Ismael, o filho da carne. Mas a questão desta mensagem não é essa. A questão é a atitude de Agar. A palavra diz que logo depois que Agar é colocada em um patamar, aos olhos de Agar, ela havia deixado de ser serva e havia sido colocada no mesmo patamar que Sarai. E a palavra diz que quando ela é colocada nesse patamar de se tornar uma concubina de Abrão, a palavra diz que ela começa a zombar de Sarai. Ela começa a literalmente trazer afronta para Sarai. A ponto de Sarai decidir conversar com Abraão para que Abraão desse um jeito naquilo. E a palavra diz que Sarai começa a, literalmente, a confrontar Agar. E a palavra diz que Agar, não suportando aquilo, ela foge. E quando o anjo do Senhor, ele vai perguntar para Agar por que ela estava naquele lugar, o anjo diz: você vem de onde, está indo para onde? Ela literalmente responde: eu estou fugindo da minha serva Sarai, da minha senhora Sarai. E a palavra diz que ali ela está dando uma resposta para o anjo, dizendo: eu estou fugindo do meu problema. Só que a grande questão é que Sarai não era o problema era Agar. Quem gerou todo o problema foi Agar. Porque Agar não compreendeu onde Sarai havia colocado ela. Agar não teve gratidão para com a sua senhora. E nós vemos muito disso. Nós vemos pessoas que depois de colocadas em um patamar, essas pessoas elas não honram aqueles que Deus usou para levantarem elas. A palavra diz que Agar ela desdenha de Sarai. Ela afronta Sarai. E então, já viu aquela frase da internet, é uma frase até engraçada, que diz assim: eu queria fugir de mim mesmo, mas para onde eu ia, eu estava. A grande questão é que o problema não era Sarai. Existem pessoas assim que geram problemas, e depois de gerarem problemas naquele lugar, ela vai para outro, fugir daquele problema, sair daquele problema. Só que o problema está nela. E a grande questão é: dá para fugir de si mesmo?
E aí essa pessoa vai para outro lugar, e nós vemos isso, pessoas que vão para outras igrejas, saem do ambiente em que estão, seja local de trabalho, seja igreja, e sai desonrando aquele que Deus usou para levantar, aquele que Deus usou para colocar num patamar mais alto, num lugar maior. Desdenha, desonra, e sai, só que depois vai para outro lugar, e o problema está nela mesmo. E acaba gerando de novo e tornando o novo ambiente um ambiente impróprio também. Um ambiente insuportável, porque o problema não está em Sarai, o problema está nesta pessoa, está em Agar. A ponto do anjo dizer para ela: Agar, volta para lá e ser submissa. Submissão é um princípio do reino. A palavra diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, não tomando por usurpação ser como Deus, sendo Deus ele. E por isso o Pai o colocou numa posição acima, um nome acima de todo o nome. Mas a grande questão é que Agar volta por ordem do Senhor, por ordem do anjo, ela volta para aquela casa, mas com uma ordem do Senhor: seja submissa. E eu quero dizer para você uma coisa: se você saiu, seja de uma igreja, seja de um ambiente de trabalho, desonrando essa pessoa que Deus usou para que você tomasse uma posição melhor, para que você fosse honrado, irmão, volta lá, irmã, volta lá e se conserta. Se conserta com essa pessoa enquanto há tempo. Não faça como Agar. E a palavra diz ainda, irmãos, acompanhe comigo em Gênesis capítulo 21, que Abrão, ele é obrigado a expulsar Agar e Ismael. Porque quando Isaac nasce, o filho da promessa nasce de Sarai, a palavra diz que quando Isaac desmama, Abrão dá uma grande festa. E a palavra diz que Ismael estava zombando de Isaac. Se você não se conserta, filho, se você não é submisso, tudo aquilo que você gerar será problema. Ismael agora estava sendo problema, porque ele foi gerado em um ambiente carnal. Agar não ensinou a Ismael a ser submisso, a ter respeito, a honrar as pessoas, o princípio da honra, o princípio da gratidão. E a palavra diz que aquilo deixa Sarai profundamente triste, a ponto de dizer: lança eles fora daqui. E o Senhor, a palavra diz que o coração de Abrão se entristece, e o Senhor diz: lança eles fora, pode lançar. Você está entendendo? Tem coisas, irmãos, que não podem ser levadas para a vida toda. A palavra diz que quando o anjo dá uma palavra lá em Gênesis 16, ele dá uma palavra dizendo assim, olha, versículo 12, contudo ele será como um jumento selvagem do deserto. Ele lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Vai viver em hostilidade contra tudo e contra todos até quando? É momento de se consertar, volta para aquele lugar. Volta para aquela igreja, volta lá no trabalho, seja onde for. Principalmente se você congregava em algum lugar e Deus usou algum pastor, algum líder para te levantar e você desonrou ele. Volta lá agora e se conserte, seja submisso, seja humilde. Porque senão tudo que você gerar vai ser Ismael. Vai ser problema para a tua vida. Você vai chegar num ambiente e vai gerar Ismael, Ismael vai trazer problema, você vai ser lançado fora. Coloca isso no teu coração, não seja como um jumento selvagem. Olha o que Deus está dizendo. Essa geração, a descendência de Agar, seria como um jumento selvagem, iria lutar contra todos. Viveria em hostilidade, não seja assim. Guarde no teu coração o princípio de honra, o princípio de gratidão. Isso são princípios do reino. Amém? Leva isso para o teu coração agora. Senão você vai andar igual a Agar, não sabe de onde veio nem para onde vai. Volte para aquele lugar e se conserte. Volte para o seu líder, para aquela pessoa que Deus usou para te honrar e se conserta.
enquanto há tempo, para que você não viva maldições, para que tudo que você gerar não seja Ismael para a tua vida, não seja fruto da carne, não seja mais um a gerar Ismael. Guarda isso no teu coração. Honre aqueles que um dia depositaram a confiança em você, aqueles que fizeram você gerar, aqueles que acreditaram que você poderia gerar. Guarda isso no teu coração e você será feliz e você viverá as bênçãos do Senhor. Graça e paz. Fiquem com Deus.